Boa noite, amigos. Começando mais um Cadeira Cativa aqui na tela da Ubra TV, nesta terça-feira de carnaval, neste momento. Muita gente voltando da praia, freeway lotada, 101. Claro que muitos ainda vão permanecer, né? Ganharam mais uns dias aí de folga ou estão de férias. Venha com calma, com tranquilidade, com o YouTube ali no Cadeira Cativa, acompanhando as notícias do dia, o debate em cima das principais pautas da dupla Grenal. Aliás, a dupla Grenal se preparando, porque não teve folga, né? Jogaram no feriadão de carnaval e jogarão mais uma vez nesta quarta-feira. E claro que a gente vai projetar esses dois jogos, vamos falar de outros assuntos também. Por exemplo, o Internacional de olho no lateral esquerdo, Alexandro. É uma negociação difícil, mas que o Inter tenta convencer o jogador que está lá na Juventus da Itália e com o contrato por terminar. É aquele Alexandro mesmo, que jogou muito bem no Porto, surgiu no Santos, seleção brasileira. Um lateral de outro nível, né? Para o padrão do futebol brasileiro, principalmente. Poderia vir até porque o Inter está buscando um jogador para essa posição. Hoje tem o René, recém foi reintegrado o Tauan Lara, mas ainda existe muita desconfiança em cima deste garoto. O Inter ainda insistindo no Thiago Maia, existe otimismo que possa contratar esse jogador. E importante a gente destacar, um goleiro também, né? Apesar do Inter ter contratado o Ivan, mas que está no departamento médico, tem a situação do Rocher, que também ainda não está à disposição. Então, toda essa situação faz com que o Inter também busque mais um goleiro. E sexta-feira, dia 16, encerra o prazo de inscrições para o Campeonato Gaúcho. Embora esse não seja o alvo principal do Inter, o entendimento da direção é que já há um grupo qualificado para a disputa do estadual. A prioridade, portanto, é o dia 7 de março, que é quando fecha a primeira janela do ano, e aí sim o Inter quer ter esse grupo encorpado, já pronto, diferente do que fez nos últimos anos, por necessidade, é verdade, de priorizar a janela da metade do ano para conseguir fazer as melhores contratações. Bom, do lado do Grêmio também muitas movimentações. O Jonathan Robert teve confirmada a sua lesão, vai ficar de 4 a 6 meses afastado, embora o Grêmio não tenha dado ainda esse prazo, né, exatamente o período que ele vai ficar fora, mas o prazo é mais ou menos esse, de 4 a 6 meses, pegando já tempo de recuperação para que ele possa voltar a atuar, né? 4, 5 meses recuperando para voltar a jogar de 5 a 6. Bom, além disso, o Grêmio se prepara para pegar o Ipiranga. Jogo desta quarta-feira, time completamente reserva, nem o Renato viajando para Erechim. Então, chance para aqueles jogadores que ganharam poucas oportunidades e também para jovens da categoria de base. O Grêmio com o Diego Costa, com o Duqueiroz, os dois jogadores já estão trabalhando com o grupo de jogadores do Grêmio. A gente vai projetar a estreia desses dois jogadores também, falar sobre a parte física e outros assuntos desses atletas. Tudo isso e muito mais serão pauta aqui no Cadeira Cativa, sempre até às 8h30 da noite. Amanhã, novamente, já com a apresentação do REC. Participam comigo hoje, através do vídeo, Ribeiro Neto. Que honra, hein? Ribeirinho Neto participando conosco hoje pela manhã. Ribeiro sempre acostumado a acordar cedo, né? Tá lá, me fugiu o nome do teu cachorro. Tudo bem, Ribeiro? Bom dia. Aliás, bom dia, boa noite. Tudo bem? Né? Boa noite. Olha aqui, ó, o D'Artagnan. D'Artagnan é o meu grande amigo, né? Esse aí, eu digo, quem gosta de cachorro como eu, né, sabe, né, que é a única pessoa que vai sempre te receber com, vamos fazer uma figura, né, um sorriso, né? Cachorro é uma coisa fantástica. D'Artagnan, ele é especial. Tudo bem, prazer estar de novo no Cadeira Cativa. Fazia tempo que não era convidado. Aliás, acho que a última vez foi por você que me convidou. Isso faz uns 4 anos e meio, viu, Bruno Soares? Eu fiquei um pouquinho mais velho, né? Aliás, na minha idade, é avassalador o tempo, né? Mas eu continuo bonito, pelo menos isso, né, Bruno? É verdade. É isso aí, o Ribeirinho acorda muito cedo, então daqui a pouco já estará na hora da sua soneca, né? Deita o quê, Ribeiro? Por volta, tu vai terminar o Cadeira Cativa aqui e já vai se preparar para dormir, é isso não? Não tenha dúvida. Eu já há algum tempinho, né? Eu tenho dormido às 10 para acordar às 5. Né? E acho muito bom isso, muito bom, muito bom. Tem gente, nessa época de carnaval não daria certo se eu fosse um folião, né? Mas na rotina eu acho ótimo. Tá certo. Ribeiro Neto, que está com a barba menor, né? Normalmente está com a barba maior, mas está deixando crescer novamente já. Felipe Machado também está conosco, ele que está mais velho agora, ontem estava de aniversário. Parabéns, Felipe, muitas felicidades. Tudo bem? Boa noite. E já falar o que aguarda dessa próxima rodada aí, né, do Campeonato Gaúcho, onde
a dupla Grenal mudou de posição durante o Carnaval, né? Agora o Inter é líder. Tudo bem, Felipe? Boa noite, Bruno. Boa noite pro Ribeiro. O Ribeiro abandonou o visual Viking, né? Acompanho você certamente. Bruno foi meu colega na Rádio Grenal por muito tempo e continuo acompanhando tanto o apito final, acompanho também o E1, o E2, acompanho o Donos da Bola Rádio. A gente ficou ouvindo os colegas debaterem para pegar um pouco de opinião, para debater com o Rec, que é o âncora titular do programa. Mas, Bruno, agora na quarta-feira a gente vai ter aquilo que para mim é o Campeonato Gaúcho, tá? Pelo menos por parte do Grêmio. A gente vai ter um jogo para avaliar jogadores que a gente dificilmente ia ver em partidas mais importantes da temporada. A gente vai poder ver com mais calma o Gustavo Nunes, até não sei, de repente pode ter uma oportunidade para a gente ver um pouquinho mais do Natan, sabe, do zagueiro. Tem outros jogadores que a gente pode observar, o Wesley Costa, titular, porque o Cuiabano pouco vai conseguir jogar. Então, do lado do Grêmio é o que a gente sempre espera do Campeonato Gaúcho. Eu não acho que a dupla Grenal, e debato várias vezes no Campeonato Estadual, não acho que deva abandonar e parar de disputar, até porque recebe um bom dinheiro, a gente sabe que isso é importante e tudo mais. Eu só questiono sempre a importância que a dupla Grenal dá para o campeonato. Eu defendo que tanto o Grêmio quanto o Inter deviam jogar a competição inteira, como o Grêmio vai jogar contra o Ipiranga agora na quarta-feira. Independente da viagem, pode ser jogo em casa, o campeonato é para isso. Para que depois, no meio da temporada, tu não tenha que ter um Josué estreando com a camiseta do Grêmio contra o São Paulo no Morumbi, um Wesley Costa sendo titular pela primeira vez contra o São Paulo também no Morumbi, com o Ronald, por exemplo, que apesar de ter tido várias partidas com a camisa da seleção brasileira nas categorias de base, para não ter que estrear ele contra o Atlético Mineiro dentro de casa, que era um jogo de importância. E do lado do Inter a gente vai poder observar um pouco mais, porque no último jogo, né, contra o São José, claro que é difícil analisar num gramado sintético, é complicado, a bola quica demais, hein? Aquela reclamação costumeira de todo ano. Mas dá para ver o quanto é importante o Alan Patrick no time do Inter, né? Parece que é o cara, quase redundante ficar falando isso, porque no ano passado já foi, na temporada retrasada também já tinha sido. Só que quando o Alan Patrick não joga, o Inter vira um time de cruzamento na área, tanto pelo lado do Bustos quanto pelo lado do René. É um time que bota a bola na área várias vezes, foi assim nas duas primeiras rodadas, mesmo quando jogou com o time titular. E aí quando tu tem o Alan Patrick, é um cara que conecta todos os setores, e vai servir para dar um pouco mais de ritmo. Claro que por mais que o Inter não diga isso de repente, lá no final, a diferença que faz é tu poder jogar as decisões, as fases finais dentro de casa, que o Grêmio tem dado valor para isso nos últimos anos e tem vencido. É verdade, né? Porque o Campeonato Gaúcho, ele tem a sua importância, mas é uma importância relativa e me parece que no entendimento geral começa a perder importância. Como tu tem visto, Ribeiro, esse Campeonato Gaúcho, a importância que os clubes têm dado, o Grêmio tem falado na possibilidade do heptacampeonato, que é algo histórico também, mas é um campeonato que, por exemplo, Inter e São José no Passo da Areia, domingo de Carnaval, difícil se interessar por esse jogo, Ribeirinho. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas ao Felipe, quero dizer que não é porque ele está aqui, e quando o Bruno falou que era você, eu digo, eu gosto muito do Felipe. É verdade. Acho que os jovens tem um excelente poder de comunicação, entende de futebol, e quando te ouço lá na Grenal, eu sempre falo aqui pro Diogo Rossi que, esse menino é bom, né? E obrigado, obrigado. Que eu possa te chamar de menino, né? Porque eu só fico na saudade, né? O tempo passa muito rápido. Mas é jovem de espírito, É jovem de espírito. Jovem de espírito, Ribeiro. Eu acho que eu sou, sim. Sim. Aliás, há algum tempo atrás eu era jovem de espírito demais, né? Então agora eu já estou bem mais de acordo, né, com o meu tempo. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, tá? Eu, nos debates aqui na Bandeirantes, é uma coisa que eu juro para vocês que eu nunca tento impor as minhas ideias. Pelo contrário, o Bruno está aí que debate comigo. Eu respeito muito a opinião. Às vezes a gente debate no calor das ideias e tudo mais, cada um tem a sua estratégia, né, de argumentação. E eu não tenho nenhum problema em ser questionado. Aliás, eu adoro, gosto muito, né? Porque isso promove o debate e, o mais importante, faz com que, do outro lado, o ouvinte do rádio, ou nós que estamos aqui acompanhando aqui a cadeira na TV Ubra, também tenham mais informações, ideias diferentes para ele formar a sua própria opinião. Por que eu estou fazendo esse nariz de cera aí? Porque e não é o do REC. Não seria maior. Grande REC. Eu não consigo entender, gente, essa desvalorização, vou colocar assim, do Campeonato Gaúcho,
Porque, por mais que a régua da dupla Grenal seja imensa, e ela existe por méritos da dupla Grenal, nós temos 2 campeões do mundo, né? Campeões de Libertadores, Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, enfim. A régua da dupla Grenal impõe que a nossa cobrança seja exatamente de acordo com essa régua, né? Nós cobramos disputa de títulos, e quando não há uma crítica muito forte, nós queremos times competitivos, nós brigamos por isso. Eu acho que a imprensa gaúcha, que muitas vezes é considerada uma imprensa muito cri-cri, né? Ela também tem parte na grandeza dos nossos clubes, porque a gente só cobre quem pode mais ou de quem se espera mais. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho essa consciência, eu não consigo desvalorizar o nosso Guaranido, por mais que ele seja, em relação a essas outras competições, um campeonato menor. Por que eu digo isso? Porque eu brinco muito aqui quando a gente começa a debater, eu sempre chamo o Paulo Pires, né, o nosso plantão, né, o nosso especialista, assim. Paulinho, quando é que foi a última vez que... desde 2018, o que é que se ganha aqui nesse estado? E o Paulinho sempre diz, Campeonato Gaúcho. Né? O Grêmio está tentando o hepta, o Inter há 7 anos não chega ao título. Isso é algo muito importante porque dá um tom do nosso momento, né? Porque nós não conseguimos passar do Mampituba. E como o Inter e o Grêmio são clubes grandes, nem o fato do Grêmio ter sido vice-campeão ano passado, do Inter já ter chegado a 2 vice-campeonatos brasileiros, um vice da Copa do Brasil, isso ameniza, porque eu tenho uma tese de que clube grande não tem crédito, e clube grande ou ele ganha ou ele não ganha, né? Se é o Fortaleza, o Ceará, o Atlético Goianiense, sabe? Eu vou... A campanha do Fortaleza, vice-campeão da Copa Sul-Americana, bato palmas para o Fortaleza, mas essa está de acordo com a grandeza do Fortaleza, que está querendo ser grande, né? O do Fortaleza eu não vou cobrar de ser campeão, porque não tem no seu histórico, né? De outros times medianos. Não, o Grêmio e Inter tem que ganhar, eles são cobrados para ganhar. Então, mas eu sempre brinco muito do mundo real e do mundo perfeito. No mundo real, a dupla Grenal, ou ele ganha ou ele perde. Se o Inter tivesse sido campeão da Copa do Brasil em 2019, bom, aí o título da Copa do Brasil impulsionaria os vice-campeonatos. Não, tá, beleza, né? Mas ganhou lá e aí chegou. Mesma coisa o Grêmio, né? O Grêmio em 2018 ganhou a Recopa e de lá só ganhou o Campeonato Gaúcho, tá? Se tivesse conquistado um Campeonato Brasileiro, todo o resto, as semifinais em que participou, então, teriam sido valorizadas, beleza. E aí chama-se o pacote. Não é o caso. Então, o Internacional, por exemplo, tem a obrigação de conquistar o Campeonato Gaúcho. O Inter tem que se reacostumar a ganhar. Então não ganha nada. Também vai desvalorizar o Campeonato Gaúcho. Tem que começar por aí, que queiram vocês ou não, gostem ou não, é o mais fácil de ser conquistado. É o Campeonato Gaúcho. Né? Então, não dá para desvalorizar. Outra coisa, o Campeonato Estadual, ele paga. O Fernando deu o Machado deu aí a tese de que no Sub-20. Se ele for para o Sub-20, a televisão não vai comprar. Eu pergunto para ti, Bruno, né? Você está agora um empresário, né? Em direitos de transmissão, vai lá, o seu canal vai comprar os direitos de transmissão. Aí chegam os clubes, o seu congresso técnico, né? E aí o cara dos direitos de televisão, tá aqui, ó, o contrato, o X para cada clube, coisa e tal. Aí levanta o dirigente do Grêmio do Internacional. Não, mas nós decidimos que nós vamos para o Sub-20. Tá bem, você vai ganhar 1/3 do que eu estou oferecendo, né? Porque se você vai com a audiência, vai ser 1/3 daquilo que você me dá. É uma questão de produto e sabe? Uma questão empresarial. Então não vai acontecer. Grêmio e Internacional vão sempre disputar o campeonato e vão disputar na maioria dos jogos com titulares, porque eles ganham para isso. No momento que não tiver, não tem dinheiro. Não vai ter quem compre. Eu acho muito engraçado. Não, vamos fazer o gauchão sem a dupla Grenal. Beleza. Vai ser pela internet o gauchão, porque ninguém vai comprar os direitos, né? Ô, Ribeiro, essa aqui é a verdade. Tu tá com muita razão nisso que tu tá falando, sem dúvida. Se a dupla Grenal não coloca titulares, não tem compradores, não tem dinheiro.
Mas não teria alguma outra ou algumas outras alternativas? Por exemplo, diminuir o Campeonato Gaúcho, não ter tantos jogos. Não... Mas não vai ter dinheiro igual, Bruno. Sim, porque o Campeonato Gaúcho começa muito cedo. A dupla Grenal quase não fez pré-temporada. Esse ano teve uma data a mais, inclusive. Essa data do Carnaval a gente não tinha, né? Por conta das quartas de final, mais uma data. Eu não sei, porque assim a dupla Grenal faz uma pré-temporada de 10 dias e começa a jogar quarta e domingo. Aí o Soteldo se machuca, o Natan Fernandes se machuca. Isso também não é bom para o produto, né? Quem compra o campeonato também quer ver os melhores jogadores no alto nível. Mas alguns estão no departamento médico, porque se lesionaram justamente por conta dessa intensidade com pouco tempo de pré-temporada. E muitos, ou a maioria, não conseguem desempenhar tudo que sabem por conta da parte física, porque a perna está pesada. Então, não sei se não daria para enxugar um pouco o estadual. Mas... Diga, Felipe. E enxugando o estadual, Bruno, vai continuar... O ponto que o Ribeiro toca é perfeito da falta da questão financeira, tá? Do desinteresse de alguém que for comprar os direitos de transmissão se o Grêmio e Inter jogarem com sub-20. Se tu achatar ainda mais o campeonato, isso vai ser um problema que vai acontecer no ponto de vista financeiro. Porque são menos jogos. É só a gente parar para pensar. Até pouco tempo, o Campeonato Brasileiro era a competição que mais pagava. Hoje a Copa do Brasil, se tu chegar na fase final, ela paga mais, né? Mas o Campeonato Brasileiro é a competição que mais paga. Por quê? Porque tem 38 rodadas. A televisão compra 38 partidas de determinado time. Agora, se for olhar o Campeonato Gaúcho, tem as 11 rodadas. Depois tem a quarta de final, né? Porque é um jogo só. As semis e depois a final. A televisão paga por essa quantidade de jogos. Sim. Se tu enxugar o Campeonato Gaúcho, deixar ele menor, com menos jogos, a televisão vai pagar menos proporcionalmente, porque tu tem menos jogos. Então, de fato, tem a questão financeira que dificulta, né? Porque o importante é a importância que o contexto dá ao Campeonato Gaúcho. O Ribeiro citou de não ter crédito. O torcedor quer que o time levante a taça. Ele não vai aceitar lá no final que, por exemplo, que o Grêmio caia na primeira fase do Campeonato Gaúcho para formar jovens, porque se o Inter for campeão do campeonato, entendeu? Vale vice-versa, se o Inter cai na primeira fase com o jovem. Só que, do ponto de vista financeiro, não tem muita discussão, porque Grêmio e Inter precisam desse dinheiro. Enquanto os clubes daqui não forem saudáveis financeiramente, o que dificilmente vai acontecer, aconteceu recentemente com o Grêmio, aconteceu com o Inter há bastante tempo atrás, eles vão depender sempre de jogar com titulares por causa do dinheiro. O Renato até comentou depois do jogo contra o Avenida, né? Dizendo que não, a federação pede coisas pra gente, a gente quer coisa em troca, estrutura, gramado, enfim. Mas o pedido certamente é de jogar com o time titular para o campeonato se manter vendável. Sim, sem dúvida, mas eu entendo, com certeza. Se enxugar o estadual, o dinheiro vai ser menor, mas talvez não seja interessante mesmo assim, mesmo com dinheiro um pouco menor, porque olha o prejuízo do Soteldo, por exemplo. Não, mas assim, só um pouquinho. Voltar tá? Quando? Oi. Assim, aliás, desculpa, tá, Felipe? Eu tô meio gagá, tá? Eu chamei de Fernando aí, desculpa, tá? Velho, né? Assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, tá? Gente, o Soteldo se machucou. O Gabriel Veron se machucou no Cruzeiro, o Bruno Rodrigues se machucou no Palmeiras, o Pedro Raul agora se machucou no Corinthians. Eu acho assim que não é uma questão de pré-temporada, é uma questão de jogadores que chegam com uma preparação física diferente e que talvez, quando chegam no clube, não recebam uma atenção diferenciada, dada a mudança de cenário que eles tiveram que fazer. Eu acho que é bem mais complexo. Dada a necessidade também de escalar, né? Bom, mas aí é que tá. Sabe que eu sou um cara cheio de teses, né? Algumas são esdrúxulas, não tem problema nenhum. Mas, assim, nós vamos, no final das contas, com a mudança do esporte, né? Porque o futebol virou um esporte de força e velocidade, né? É muita intensidade e tal. Sim. Nós vamos chegar... Tá quase isso, tá? Mas nós vamos chegar na questão radical de que a preparação física terá que ser feita por personal trainers, né? Cada jogador terá que ter um preparador físico só seu. Porque são muitas valências diferenciadas de cada jogador, idades diferentes, históricos físicos diferentes, históricos de lesões, que você vai ter que botar um KK para cada um. São 22 preparadores físicos, porque não é possível. Não é possível. Por mais que hoje você consiga diferenciar em algum momento, você pega o Jeromel tem que, né, pela idade, vai fazer um trabalho especial. Não tem como, num grupo de 30 jogadores, você ter essa estrutura.
E, invariavelmente, algum jogador vai acabar sofrendo com isso, né? Então, eu acho que é um pouco mais complexo a coisa, assim, sabe? Na questão das lesões, especialmente as lesões musculares. Mas a diferença de um cenário para o outro, né? Repare a coincidência, né? Jogadores que chegam e se machucam, né? São vários aí. Eu estou falando só os mais salientes aí. Mas são vários que chegaram, foram contratados e se machucaram. Então, há algo que a gente tem que notar. Gente, assim, ó, é óbvio que o Campeonato Gaúcho, além de ser uma competição menor, porque, vamos lá, né? O Campeonato Gaúcho você festeja no dia, no outro dia, nem as rádios falam mais sobre o campeonato, vão estar projetando, né? Eu sei disso aí, tá? Mas para quem perde, dura, tá? O noticiário da derrota dura. E tem Grenal, e quando tem Grenal, as consequências são sempre grandiosas, né? Basta ver que agora, no dia 26, vão ter Grenal. Que sair desse Grenal repercute, vocês podem ter ideia e serve como uma avaliação. Porque nós não vamos brigar com isso aí, né? É uma cultura centenária, não vou ser eu ou vocês, e vão brigar com a grandeza do clássico, o que ele representa. O que eu quero dizer para vocês, assim, ó, é porque nós não temos um calendário ajustado que fica esse afogadilho, né? Eu acho, por exemplo, que alguns assim dizem assim, pô, mas tem que parar na data FIFA, tem que parar na Copa América. Eu não vejo assim. Eu acho que não. Porque até tu conta nos dedos os jogadores que saem, embora agora com a invasão de estrangeiros, né, muitos jogadores são chamados. Eu acho que isso é o ônus e o bônus, né? Tu tem jogadores de seleção, você vai ter que colocá-los para seus respectivos times. Mas se você fizer um calendário, né, justo, adequado, tem espaço para estadual, tem espaço para as competições de meio de semana, a Copa do Brasil, Libertadores Sul-Americana e o Campeonato Nacional. É só ter inteligência e competência para ajustar e poder fazer uma pré-temporada decente. Enquanto não houver organização, nós vamos ficar aqui gastando saliva, né? E vamos colocando a culpa no estadual, né? Por quê? Porque é a competição menor. Então é isso aí, não tem jeito. É um assunto bem complexo e que divide opiniões, mas eu acho que o Ribeiro tem razão, principalmente nesse aspecto de que algumas coisas devem ser pensadas a mais, né? Eu achei bem interessante essa questão física, Ribeiro, porque de fato, né, cada jogador tem uma realidade, né? O ano de cada um foi diferente. Soteldo, por exemplo, jogou pouco, teve várias lesões, né? Alguns terminaram em alta, outros não, outros vinham de um futebol diferente, então, de fato, né, eles precisam ser pensados também de forma diferente e muitas vezes a gente percebe que não acontece, infelizmente, dessa forma. Eu quero abordar com... Não sei, o Felipe quer completar? Diga, Felipe. No mesmo Grêmio, Bruno, tu tem o Vidiaçante e o Reinaldo, o Reinaldo já é um jogador de mais idade, mas tu tem dois jogadores que jogaram todos os jogos, o Reinaldo jogou todos os minutos, o Vidiaçante eu até não me recordo, mas acho que jogou todos também, e não tiveram problema de lesão. Então, de fato, o que o Ribeiro cita é verdade. É um caso muito específico de cada jogador, né? De um cara que já teve problema na temporada passada, enfim. É verdade, é verdade. E o Vidiaçante e o Reinaldo, como tu disse, são jogadores bem diferentes, né? E eu tô falando de parte física mesmo, não tô nem falando de qualidade ou característica. É verdade. Eu quero abordar com vocês agora o Diego Costa. Esse é outro assunto que divide opiniões, né? Ou não sei se divide tanto assim, mas talvez o torcedor do Grêmio comece a aceitar mais, né? A repercussão não foi boa, né, no anúncio. Surpreendentemente, o Grêmio anunciou o Diego Costa, pelo menos surpreendentemente, porque o nome não estava sendo especulado na medida em que o Grêmio negava e descartava essa possibilidade desde o final do ano passado. Agora, muitos já projetavam, né? Eu lembro do Ribeiro, do Daniel Oliveira falar algumas vezes, olha, o Grêmio vai acabar tendo que ir no Diego Costa, o Grêmio vai ter que acabar no Diego Costa. Dito e feito. Vocês acham que o Diego Costa foi uma boa escolha do Grêmio ou, de fato, a direção fracassou no mercado e precisou ir até o Diego Costa? Vocês acreditam no discurso de que o Diego Costa não foi possível antes porque ele estava esperando uma proposta de um clube espanhol? Até teve uma sondagem do Granada por ele, né? Vocês acreditam nessa versão ou foi o que sobrou? Eu acho, Bruno, são duas análises, tá, sobre o Diego Costa. A primeira é dentro do campo. E aí acho que pode render por vários motivos. Porque é um centroavante experiente para uma Libertadores, porque é um cara de força física, porque é um cara de pivô, porque é um cara de contato, porque é um centroavante de referência, que é tudo que o Renato procurou a vida inteira dele no Grêmio. Vale lembrar, o Renato, em 2016, é campeão com um time com Douglas e Luan. Em 2017, a primeira coisa que ele faz é contratar o Barros para ser um centroavante.
E assim ele foi empilhando os centroavantes que podiam fazer pivô na temporada sequentes aquelas. Tentou o André, que era um cara de pivô, buscou o Diego Souza, que era um cara de pivô. Quando não teve o pivô, ele forçou que fosse pivô, como era o caso do Felipe Vizeu, o caso do Luciano. Enfim, ele o tempo inteiro procurou. Então, nesse caso, eu acho que cabe. Acho que vai ser um centroavante. Diga. Só uma vírgula antes de tu seguir com teu raciocínio. E até mesmo em 2016, quando ele colocou o Luan de falso 9, deu super certo naquela dobradinha ali com o Douglas, né? Ele havia tentado um centroavante antes, que era o Henrique Almeida, lembra? Só que o Henrique Almeida deu muito errado, até porque a qualidade dele é pequena, né? E ele ainda xinga a torcida, enfim. Mas, de fato, em todos os momentos o Renato busca ter esse centroavante, né? Mas siga, Felipe. Sim, sempre de referência. Então eu acho que dentro do campo é capaz de render, pelo que eu disse, pelas características, que é um jogador que é a referência, que vai buscar, que vai atrair os adversários. O outro ponto dentro do campo é o seguinte, né? O distanciamento, o tempo, esses quase 2 meses completos, desde que o Soares deixou o Grêmio, faz com que o torcedor fique um pouco mais, não é tranquila a palavra, mas que a comparação não seja mais o Uruguai no ano passado, seja o JP Galvão. E até vi vocês debatendo isso na Rádio Bandeirantes, exatamente sobre esse ponto. A régua do Grêmio agora passa a ser o JP Galvão, não é mais o Soares. Perfeito, fecha o parênteses dentro do campo. Tu indo para fora é incompetência da gestão. Porque o Grêmio falou desde o começo que queria um nome de impacto, que estava fazendo as movimentações para que fosse um nome que trouxesse repercussão fora do campo e também tivesse impacto esportivo dentro das 4 linhas. E aí o Renato, o Grêmio, apesar que fale que estava na lista e tudo mais, o Renato na última coletiva deixou explícito que não estava. Disse, olha, não era nem a prioridade do Diego Costa. Se não fosse a prioridade do Grêmio, a gente entenderia. Agora, não era nem do jogador, ele queria ficar na Europa, queria ficar em Madrid, independente se fosse continuar jogando ou não, mas queria permanecer por lá porque foi onde construiu a vida. Para mim, tirando o fato de dentro do campo, que eu acho que pode render pela experiência, enfim, é uma incompetência de tu ter mais de 6 meses para encontrar um substituto, um cara de impacto. O dinheiro não é mais um problema, o Renato falou várias vezes agora, né? Nós temos dinheiro, a gente não está encontrando, os clubes não querem liberar os jogadores que a gente tenta. Então, para mim, fecha fora do campo em incompetência completa do presidente Alberto Guerra, do vice-presidente de futebol Antônio Brum, do sumido Luiz Wagner Viviane, que pouco fala, deu uma entrevista só desde que chegou aqui em Porto Alegre. Então, para mim, é incompetência da gestão em buscar o substituto. Ribeiro Neto, Diego Costa. Pois é, se o Diego Costa fosse contratado em dezembro, eu acho que ele teria uma aceitação melhor, tá? E ele poderia ter sido contratado. É que o Grêmio, acho que ficou muito tempo nessa procura do jogador de marketing, né? O jogador de vender camiseta. Eu sei que o Grêmio esteve fechado com o Abubakar, né? E de uma hora para outra, pelo que eu sei, o empresário que representa o jogador aqui no Brasil acabou não se acertando, né, com os intermediários que acabaram iniciando o negócio. Isso causou até um mal-estar. Acabou os dinheiros não se acertaram nos dinheiros, viu? E aí a coisa começou a dar para trás. Eu não entendo assim, porque eu ouvi em algum momento que o Grêmio sabia que ia ser quase impossível substituir o Soares e trataria de reforçar o coletivo, né? Ao invés de focar num grande nome, focar no coletivo, ou seja, fazer com que 2 ou 3 contratações dessem a qualidade que o time precisava, e aí sim tu iria, entre aspas, substituir o Soares, porque tu agregaria o futebol coletivo do time, tá? E eu achei que essa era a meta da direção do Grêmio. Pelo que eu vi, não foi uma coisa nem outra, né? Ao par, o Grêmio ficou sem grana para fazer esse tipo de investimento. Agora entrou um dinheiro aí da premiação do segundo lugar do campeonato, mas o Grêmio não teve dinheiro de liga. O Grêmio, como se sabe, tem problemas financeiros, então o Grêmio ficou assim na dependência desse tipo de jogador aí, que não tem vínculo, que está liberado e que não vai pagar salário. E o mercado, se vocês observarem bem, olharem o que os grandes clubes fizeram, tira o Flamengo aí, que contratou, foi lá e bancou a multa rescisória do De La Cruz. É tudo oportunidade. O Inter contratou o Borré. Eu tenho uma opinião um pouquinho polêmica, né, sobre o Borré. Eu acho que é um jogador que o Inter está numa grande aposta. Tá?
Ao contrário do Alário, que eu acho que foi um belo investimento, vamos ver se ele consegue recuperar, né? Porque ele ficou um tempo parado e tal, e está iniciando um processo de recuperação aí, mas o Alário é bom jogador e teve um preço aceitável. O Inter está investindo muito alto no Borré. E o Borré, que tem status, diga-se de passagem, né? E com a torcida do Inter muito em função do que ele fez pelo River contra o próprio Grêmio, né? Eu acho que ele é um jogador que também não está vivendo o seu melhor momento. Porque se estivesse, não estava no Werder Bremen, que eu brinco aqui dizendo que é a ponte preta da Bundesliga. Tá? Então, vamos com calma. E o Inter está gastando uma grana, mas por que o Inter está tendo essa possibilidade? Porque o Internacional teve um aporte financeiro que o Grêmio não teve. Né? E o Inter precisa mais porque o Internacional não ganha nem Campeonato Gaúcho. É o segundo ano da gestão do presidente Barcelos e o Inter tem que começar a ganhar alguma coisa. Há uma pressão. E o Grêmio, sim, eu acho que o Grêmio tem dificuldades dentro da sua filosofia de futebol, porque se tu pegar, por exemplo, o que disse o Antônio Brum, em uma entrevista lá para o nosso Duda Garbi, dizendo que não entendia por que desse estresse o Grêmio só tinha perdido o Soares, isso diz muita coisa. O Grêmio perdeu mais de 60% da sua força criativa. O time do Grêmio hoje é um time comum, né? E se for para a Libertadores desse jeito, agora o Diego Costa dando certo, pode ser uma boa, o Duqueiroz é bom jogador, o Solteiro é recuperado, acho que agrega, a dúvida nunca que melhora, né? Porque senão estava correndo o risco de só participar da competição. Não vamos nos enganar, o time do Grêmio, esse aí que nós jogou contra o São Luís, é um time muito frágil, sabe? Então, mas o Grêmio não tem, e o mercado é restrito. Eu estava dizendo, tirando o De La Cruz, olha quem é que foi contratado. Do Palmeiras, que tem, né, condições, contratou o Bruno Rodrigues, um jogador superestimadíssimo, perdedor de gols. O Cruzeiro investiu no Verón, todos machucaram, né? O Santos só pegou os aposentados. O Corinthians, né, resolveu gastar, mas olha a dificuldade, não paga ninguém, é um negócio impressionante, uma falta de convicção, não sabe quem contrata, né? E agora foi do Pedro Raul. Então, quem são os jogadores do mercado que realmente dariam, por exemplo, ao torcedor do Grêmio a sensação de, opa, contratamos alguém, vamos ao aeroporto? É muito difícil. Não está no mercado, é muito restrito. Estamos vivendo uma fase que brinca, muitas dificuldades. Então, não é bem assim. O grande trabalho do Renato esse ano é formar um time competitivo, né? Com o que tem, está difícil, está muito difícil. Mas, time da Liga em força coletiva. E o Renato vai ter esse trabalho. E eu estou muito mais preocupado com o meio-campo do Grêmio, que é absolutamente vulnerável, né, em termos de sistema defensivo, deixa os zagueiros expostos, né, do que qualquer outra coisa. O Grêmio, na minha opinião, precisa contratar urgentemente um primeiro volante. Se ele vai transformar o Duqueiroz, o Vila Sante, alguém para guardar a posição, aí é outra coisa. Porque esses volantes do Grêmio, que são tudo box-to-box, com apetite ofensivo, deixam o sistema defensivo do Grêmio completamente à deriva. E o Grêmio vai continuar tomando gol de todo mundo. Então, vejo por esse lado. Às vezes não é um grande nome. Às vezes é a competência do treinador. E isso será testado. O próprio Cudê será testado com esse time que o Inter está formando, um time de qualidade, para ver se tem competitividade suficiente para não ficar só no papel. E eu acho que essa é a grande graça do futebol, né? Porque não adianta só tu ter um grande nome, tu tem que ter bola no corpo. O Cristaldo, que é um jogador que está aí sendo questionado, ele é questionado porque ele é, como você sabe que eu digo, um vagalume, né? Um jogador que sem a bola não participa do jogo. E ele custou mais de 4 milhões. Então, nem não é com a bola. que o grande jogador dá resultado. E nem com a bola. Sabe que eu concordo muito com o que tu disse com o Cristaldo. Eu acho que o Cristaldo, ele se justifica, Ribeiro, por ele ser um jogador decisivo. E isso é muito importante. Eu acho que isso tem que ser valorizado. Ele é decisivo, ele faz gols e ele dá assistências. Pegar os números dele lá são ótimos. E eu não estou falando de números de passe para o lado, ele desarma. Não é isso. Ele faz gols e dá assistências. Agora, tu tá olhando o jogo, ele não participa, né? Ele fica ali
90 minutos sem tocar na bola, daqui a pouco a bola sobra e ele faz o gol. Tá ali, o gol tá anotado agora. Eu pouco, discuto esses números aí. Não, os números são bons, Ribeiro. Olha para a posição dele. Hoje assistência, cobrou escanteio virou assistência, né? Então, eu discuto um pouco. Pode ser, a gente pode discutir um pouco isso. Vou deixar para o Felipe dar a versão dele. Eu também, eu sou um crítico do Cristaldo, tá? Eu vejo muita gente defendendo. No ano passado ele teve números parecidos em determinado momento da temporada com o do Arrascaeta, e eu acho que com o número tu não consegue discutir ali, né? Quando aparece o número de gols e de assistências, tu olha perfeito. Só que a questão é a influência negativa que para mim ele tem no sistema de jogo do Grêmio, porque ele é um cara que ele não compete, ele não marca, ele não pressiona, ele deixa vulnerável sempre o sistema defensivo. Por que sobra tanto? O problema do Grêmio, para mim, acho que não sei se vai ser consertado com o Duqueiroz. O Duqueiroz é um volante rápido, né? É um cara forte até, não é alto, mas é um cara forte, de uma certa imposição física, mas é um cara que pisa muito na área, é um cara que gosta muito de atacar. Não é esse primeiro volante. Se o Renato conseguir transformar ele nisso, vai ser uma surpresa para mim. Só que o grande problema do Grêmio é porque o Grêmio não pressiona, às vezes, lá na frente, e aí sofre, acaba estourando nos volantes, porque o PP também é um cara que não é muito rápido. Então o Grêmio ataca com muita gente, né? Os laterais abrem muito, vai o João Pedro pelo lado, o Reinaldo pelo outro, o PP fica quase sempre na entrada da área, o Vidiaçante lá criando também. E aí tu perde a bola, tu tem no Cristaldo um cara que não ajuda a marcar, porque ele não vai pressionar aquilo que o pessoal fala de em 3, 4 segundos, dar uma pressão para ver se recupera a bola, né? O perde, pressiona. O Cristaldo não faz isso. Tanto que se a gente for lembrar dos jogos do Grêmio no ano passado, sempre na era Renato foi assim, né? Se a gente for lembrar dos jogos do Grêmio, várias e várias vezes o time adversário vem no contra-ataque e o Grêmio defende com 3 jogadores, que é o Vidiaçante e os 2 zagueiros. E geralmente são os 2 zagueiros que estão posicionados e o Vidiaçante vindo correndo do campo de ataque, porque é o único que tem capacidade física, tem velocidade para conseguir recompor, porque o Reinaldo já não tem mais, porque o Cristaldo não pressiona. Então o Cristaldo, eu acho que ele tem entregado muito pouco ofensivamente, e além de entregar pouco no ataque, ele regula, ele atrapalha todo o sistema de marcação do Grêmio. Porque uma coisa é tu ter o Soares no ano passado, que era um cara que ainda marcava, ajudava, mas que tu sabe que se a bola cair nele, ele faz a diferença. Hoje o JP Galvão não marca tanto, apesar de competir bastante, e o Cristaldo deu outro. Então tu tem 2 jogadores que ofensivamente não estão contribuindo e defensivamente eles prejudicam o sistema inteiro. É bem complicado isso. E aí que entra toda essa fragilidade, né? Porque quando a gente fala, Ribeiro, dessa questão de que o Grêmio deveria ter se preocupado muito mais com o coletivo e não com um substituto do Soares, porque o Grêmio mesmo falava, né? Não tem como substituir o Soares. Falava isso, mas buscando um substituto para o Soares. Tanto que aí a gente citou o Abubakar, o Funes Mori. O Grêmio concentrou todas as suas forças no centroavante, quando necessitava olhar para o time de modo geral, né? A frase do Antônio Brum pro Duda Garbi lá de perdemos só o Soares é inacreditável. Eu acho essa frase inacreditável. Como só o Soares? E o Ribeiro ainda pegou leve, 60%. Eu acho que era mais até, Ribeiro. Eu acho que era mais. Porque olha só, a gente tá falando da fragilidade do Cristaldo. Aí a gente olha, o Grêmio não tinha atacantes de lado. O Reinaldo marca pouco. Os laterais da direita têm problemas físicos, precisam estar sempre revezando, sempre um deles, ou quase sempre está no departamento médico. A zaga vazou muito. Então, assim, o PP ficou no departamento médico há muito tempo, o Carbajo não entregou o que se esperava, eu sei que tinha um problema de pubis. Então, são muitos problemas, é muita coisa. O goleiro que não era confiável. Claro que agora algumas coisas, até alguns problemas, começam a ser resolvidos. O Felipe citou o Duqueiroz. Eu acho que ele vem, Felipe, para ser o cara do lado direito, né? Ele vem para ser o novo Ramiro ali, né? O novo Alisson. Ou o novo Bitelo. O novo Bitelo, é. E acho que realmente ele tem essas características que você citou, ele é muito rápido, né? Ele é agressivo, assim, no bom sentido, ele vai para cima do marcador, ele procura atacar. Eu acho que é uma contratação interessante, não é um cara que vai resolver a vida do Grêmio, mas é um cara que vai ajudar bastante ali no coletivo. Agora, o Diego Costa, que a gente estava falando, eu fico pensando assim na questão até mesmo das lesões, né? Recentemente ele teve algumas musculares. Ele é um cara que a bola precisa chegar. Eu acho que se chegar, ele vai botar na rede. Mas ele não é o Soares, né? Que vai sair da área, que vai buscar o jogo, que vai criar. O Soares tem um número impressionante de assistências nessa última temporada também, não só de gols. Né? O Soares, eu acho que produziu para o Grêmio, somando gols e assistências, quase 30 gols no ano. Ontem o Diogo Rossi colocou no nosso grupo ali, Ribeiro Neto, que de 2017 para cá, o Diego Costa tem 27 gols. De 2017 para cá. Que ele está em uma fase, ou uma fase de
decréscimo na decadência, sua produtividade, isso é inegável, né? Quando eu brigo e falei do Borré, é que eu digo o seguinte, tu não pode comparar a história de um jogador e de outro, né? A história do Diego Costa é muito maior que a história do Borré. Sim. Mas futebol é momento. Só que eu acho que os dois estão vivendo um momento vulnerável, né? Então, um é mais jovem, o outro é bem mais velho, e os dois não estão vivendo um bom momento. E se estivessem, primeiro, não voltariam para o Brasil, e, em segundo lugar, estariam titulares em clubes mais fortes, né? O Borré tá, como eu falei, o brinco, é uma figura, né? Todos vão ficar bravo comigo, mas ele foi emprestado pelo Eintracht para o Werder Bremen porque não estava bem, é óbvio, né? Mas eu acho que ele tem condições de chegar aqui e recuperar seu futebol. Assim como eu acho que o Diego Costa, que vai viver uma situação diferente do que ele viveu no Galo e no Botafogo. Ele veio aqui para ser protagonista, ele vai ser titular, né? Eu entendo que ele é um jogador que precisa vivenciar esse desafio, né? Ele não está bem, ele chega questionado, ele chega com o torcedor do Grêmio olhando, né, torto para ele, e daqui a pouco isso até é bom, tá? Sim. Agora, o que você falou passar aí é importantíssimo. Se a bola não chegar nele, nem adianta. Tá? Então, eu acho que o Grêmio deve... E eu sei que é muito difícil, porque não tem esse jogador, tá? E acho até que o Cristaldo sobrevive no Grêmio, porque não tem reserva e não tem jogador do mercado com essa característica. Agora, o que o Grêmio precisa de um enganche... meu Deus do céu, isso aí fica à vista, todo mundo vê isso, né? O Grêmio tem bons volantes que chegam na frente. O Duqueiroz a fazer do Ramiro, ele nunca jogou assim, tá? Mas vai lá, né? O Ramiro também foi uma invenção do Renato jogar ali, beleza. Viu as características e deu certo, tá ótimo, tá? O Bitelo também, deu certo. Então, vamos dar esse crédito pro Renato. Mas ele nunca jogou ali, tá? O Grêmio vai precisar de um jogador para encostar no centroavante. E não é segundo atacante, tá? Porque já vocês notaram que o Renato tem uma grande dificuldade com esse perfil de jogador do JP Galvão? Tardelli, Luciano, né? Jogadores de segundo atacante nunca conseguiram jogar, desempenhar no sistema do Renato. Talvez não seja o caso, né? Talvez o Grêmio tenha que procurar um outro tipo de jogador, né? E eu sei que é muito difícil, porque no mercado tu não tem, né? O próprio Cristaldo foi contratado caríssimo, porque em algum momento ele, nesse campeonato argentino, que é dividido em duas partes, né? Ele foi considerado o melhor jogador. Fez vários gols de pênalti e tal, e era do Huracan. Um jogador que, na minha opinião, nunca entregou aquele que ele custou. Falo isso do Carbacho também. Nunca entregou o que ele custou. O seu custo-benefício é negativo. E é por isso que a gente cobra mais, né? Pô, o cara custou mais de 4 milhões e joga essa bolinha aí? Não, peraí um pouquinho. Então, mas é o que tem. É o que tem. É por isso que ele continua começando jogando, embora o Renato o substitua em todos os jogos. O Grêmio teria que contratar e encontrar esse jogador. Mas reconheço que agora já está apertado o prazo e não tem no mercado, né? Tem o Rames Rodrigues, que eu até falei esses dias, né? Mas é outro que tem que botar 2 pilhas de bateria de 220, né? Para ele jogar, né? Você não pode ter um jogador de 4 milhões de dólares que sai no intervalo de quase todos os jogos, né? Até na temporada passada, o jogo contra o São Paulo no Morumbi, o Cristaldo foi substituído no primeiro tempo. Sim. Sabe? Não pode ter um jogador com esse valor. E até o que o Ribeiro citou de perfil de jogador, eu não sei se eu não enquadro o André Henrique nesse perfil de jogador, tá, Ribeiro? Porque não é um centroavante e também não é um ponta e ele não é um meia, ele é praticamente um segundo atacante, assim, um cara para jogar junto com um centroavante, como ele jogou algumas vezes no Ercílio Luz. E o Renato, apesar dos gols que ele tá fazendo, o Renato às vezes insiste nele como um ponta direita, mas deixando ele pisar na área, né? Não é um ponta de drible lá na beirada, mas eu enxergo o Renato usando ele, não sabendo muito o que fazer com o André Henrique, assim, sabe? Colocando ele em umas posições que não parece que ele vai render. O jogo contra o São Luís escancarou praticamente que ele, pelo lado do campo, compromete muito. Ele fica muito longe do gol, parece. Não tem velocidade suficiente para chegar dentro da grande área. Então o Renato, de fato, tem dificuldade com jogadores que foram feitos para jogar atrás de um centroavante de referência. Porque o André Henrique, ele tem qualidade técnica. Ele não é aquele centroavante grosso, mas ele não é rápido, né? Ele vai no drible curto, na jogada, mas ele tem que jogar perto do gol mesmo. É que o Renato tem uma crítica em relação a ele, né? E tá tentando corrigir, que é da questão de jogar de costas pro gol, né? Ele acha que o André Henrique não disputa a bola alta, não protege a bola do zagueiro, não abre os braços, enfim, ele está tentando corrigir essa questão. Um pivô, é impressionante. Qualquer jogador ele quer que faça pivô
entendeu? Exato. É o modelo de jogo assim. Exatamente. Bom, eu acho que quem entregava muito isso para ele era o Jael, né? O Jael não fazia muitos gols, mas dava muitas assistências, né? Porque justamente fazia o pivô para chegadas do Everton, dos jogadores que vinham de trás, né? Mas eu quero ver se vai ter jogadores para abastecer, Ribeiro, o Diego Costa, porque, olha, é um jogador que vai precisar ser abastecido, né? Ele não vai buscar o jogo. E em relação ao Cristaldo, de fato, né? Ele não é um camisa 10, né? E a gente tem o exemplo aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu não estou nem cobrando que o Grêmio tenha um jogador desse mesmo nível, porque de fato é muito difícil. Mas eu estou falando de característica. Tu olha para o Alan Patrick e diz, isso é um camisa 10. A bola passa por ele toda hora. Ele determina o ritmo do jogo. Ele dá o passe para o ponta, aciona o centroavante. O Cristaldo, olha, não faz nem 10% disso. Mas tu sabe, né, tu coloca o Alan Patrick hoje e ele é um jogador com essa característica, mas o Kudê está vivendo um dilema aí, né? Porque o Alan Patrick terminou a temporada passada e muito bem, jogando lá na frente, né? Jogando mais avançado. Sim. E agora, o Internacional, ao trazer o Alário e anunciar o Borré, ele está começando uma transição para jogar com 2 atacantes. E aí o Alan Patrick muda o seu posicionamento. E claro que isso demora, né? Mas ainda o melhor Inter é da forma antiga, né? Aliás, eu acho que o Inter vai jogar o Grenal assim, né? O Alan Patrick e Éder Valencia. Por quê? Porque é um time que está treinado. Então, esse processo não vai ser tão fácil de adaptação do Alan Patrick, que é uma incoerência às vezes, né? Porque o Alan Patrick deveria estar acostumado a jogar um pouco mais atrás, né? Olhando o campo mais de frente. Mas não, porque ele simplesmente está já há algum tempo jogando numa outra função. E para voltar e, de novo, organizar o reloginho ali, não é muito treino, né? É muito treino. Ainda mais que ele nesse é um sistema diferencial realmente no Internacional. Ainda mais que nesse sistema, né, Felipe, ele teria que marcar muito mais, né? Porque nesse sistema, ele dando um passo atrás, ele não é o meia armador da linha de 3 que só vai ter um centroavante à frente. Até porque ele, como segundo atacante, ele desce uma casa para ver esse jogo um pouco mais de frente. Então, olha, e até pelas questões de marcação, esse é um tema interessante já para a gente ir transitando para o Inter, porque o Ribeiro até falou sobre o Borré. Eu também. O Ribeiro, eu estou numa linha muito parecida com a tua em relação ao Borré. O Ribeiro estava de férias agora na Bandeirantes. Olha, eu estou ficando preocupado com esse programa aqui. Vou reclamar. A gente está concordando muito, acha? Vocês estão concordando demais comigo. Tá eu estranho. não estou acostumado com isso. Eu levo porrada o dia inteiro aqui, entendeu? Sabe? E eu não sei, eu estou ficando até um pouco constrangido. Então, Felipe, me dá um laço aí, cara, porque senão as pessoas não vão acreditar, entendeu? Tem alguma coisa errada. Esse não é o Ribeiro, não tem como ser o Ribeiro. Eu ia discordar do Ribeiro agora, sabe? Eu acho que... Claro, no posicionamento, de fato, o Alan Patrick, em 2023, jogou mais adiantado, né? Para quem olhava a escalação inicial, o Inter divulgava, a dupla de atacantes era de Alan Patrick e Éder Valencia. Eu só discordo que ele tenha feito uma função muito diferente do que a que ele fazia com o Mano. Ele sempre teve a responsabilidade de ver o jogo de frente, ele sempre teve a responsabilidade de ser um armador. Tanto que várias vezes na temporada passada, se a gente for observar, ele recuava, como o segundo atacante tem que fazer, e recebia a bola na linha do Arangues, praticamente, que era o segundo volante do Inter, o cara que jogava no meio da linha de 3. Então eu acho que em termos de função ele fez praticamente a mesma. Só que o problema bom, Ribeiro, é que o casamento de características entre Alan Patrick e Éder Valencia é perfeito. Tu tem um cara que tem muita velocidade, que tem muita força, que tem um arranque muito rápido. É impressionante, assim, ele sai 3, 4 metros atrás do zagueiro e consegue chegar na frente. Diferente da qualidade ou não para finalizar, ele perdeu ou não perdeu os gols, mas ele tá sempre lá participando, ele tá sempre finalizando. E tu tem junto com ele um cara que tem uma visão de jogo impressionante, que com 2 toques na bola ele bota o Valencia na cara do gol. Por isso que eu citei até nas participações anteriores, quando tu coloca o Alário e tira o Alan Patrick, o Inter vira um time de chuveirinho na área, é um time de cruzamento. Só que aí tem esse outro ponto. O Arangues hoje, sem o Thiago Maia, né, que até o Bruno citou na abertura do programa, que tem um otimismo, que o Marcos Braz falou que os negócios devem acontecer, né, tanto do Mateuzinho quanto do Thiago Maia. Se tu tem o Arangues como primeiro volante, tu tem o Alan Patrick como meia, tu vai ter o Maurício pela direita, que eu duvido que o Bruno Henrique vai ser titular pelo aquele lado, tu tem pela esquerda aí o Wanderson, e eles têm uma dupla de atacantes. Defensivamente, o Kudê já falou isso, né? Todos podem jogar juntos se todos correrem. Mas eu não sei se não vai prejudicar demais na hora de marcar.
Tu vai ter o Arangues, que, apesar de marcar por ser um volante, é um cara de mais idade, é um cara que já não tem mais o mesmo físico. Tu vai ter o Alan Patrick, que no meio ele consegue dar, de repente, um combate. Até o jogo contra o Santa Cruz, o pessoal falou bastante que o gol do Inter surge de uma roubada de bola dele, né? Ele rouba a bola no meio campo, ele consegue interceptar um passe e aí arma o contra-ataque. Só que a gente tá falando daquilo que a gente debate sempre, o Campeonato Gaúcho frágil, né? Com os adversários fracos. Tu vai pegar um Palmeiras, um time de muita intensidade. Tu vai pegar o Palmeiras, o Flamengo, perdão. Será que Alan Patrick e Arangues, como uma dupla, conseguem marcar De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar e Gerson? É desse enfrentamento que a gente está falando, né? O Inter está contratando jogadores para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E quem é que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Não é o Cuiabá, entende? Não é o Corinthians, você acha que não vai brigar. A gente está falando de Flamengo, a gente está falando de Palmeiras, de times que têm muita qualidade naquele setor e tem muita intensidade. Será que esses jogadores vão dar conta? Essa é a minha dúvida para o ano. Em relação ao Borré, eu não acho que a memória afetiva em relação ao Borré, pelo que a gente viu ele fazer no River Plate, porque a gente viu ele fazer até nos primeiros anos já em Eintracht, né? Ele foi campeão da Liga Europa com o Frankfurt, vencendo o Barcelona no Camp Nou, marcando gol, inclusive um golaço naquela partida. Mas o melhor Borré está distante, né? O melhor Borré está há bastante tempo, alguns anos atrás. E não é um centroavante, né? Isso tem que ser dito também. Ele é muito mais parecido com o Valência, por exemplo, do que com a referência que é o Alário. E eu fico curioso para ver como é que o Cudê vai conseguir encaixar dois jogadores que não são de área. São dois que saem para jogar. Quem é que vai pisar na área se esses dois forem para o lado do campo para tentar ajudar a armar a jogada? São as dúvidas do Inter, né? Porque o Inter tem, apesar de ter um bom elenco, ele ainda tem a dificuldade de encaixar todo mundo para jogar todo mundo junto. Eu acho, sinceramente, Felipe, eu concordo muito com o que tu disse sobre a questão da marcação ali. Eu não vejo o Alan Patrick jogando de segundo volante ali, seja com o Bruno Henrique ou com o Arangues. Claro que em algumas circunstâncias de jogo talvez seja possível. Por exemplo, o Inter está perdendo um jogo, precisa atacar, vai fazer esse movimento, vai arriscar um pouquinho mais. Agora, o Alan Patrick não é um cara que vai marcar, muito menos quando o Inter estiver com a bola, voltar em velocidade para marcar. A gente viu isso no Campeonato Gaúcho, quando o nível é muito menor. Ele faz a falta, mata o contra-ataque. Contra o Santa Cruz, ele inclusive tomou um cartão amarelo assim, porque ele não vai correr atrás do jogador adversário, não é a dele, né? Então eu vejo com muita dificuldade. Para começar jogo, talvez um jogo fácil, assim, entre aspas, né? Um jogo em casa, contra um adversário muito frágil, beleza. Agora, contra adversários que têm um pouquinho mais de qualidade, que ofereçam um pouco mais de risco defensivo ao Inter, eu não consigo ver. E aí, dessa forma, seriam Alan Patrick, Borré, Alário e Ener Valencia. 4 jogadores para 2 posições. E aí, Ribeiro, você falou sobre o Borré, Felipe também agora citou que ele não é um centroavante, de fato ele é muito mais um segundo atacante. Eu acho que desses 4, 2 vão para o banco. Precisava contratar Alário e Borré? Não seria melhor ter contratado apenas um deles? E aí eu vou citar uma posição que hoje o Inter não tem um reserva. O Inter tem um jogador fundamental como titular, que é o Wanderson. E se acontece alguma coisa com o Wanderson, vou bater na madeira aqui, num jogo importante aí de Campeonato Brasileiro, enfim, das outras competições. Não tem ninguém nem parecido com o Wanderson. O Pedro Henrique. Não. Nessa posição, nessa função que o Wanderson está fazendo, o Pedro Henrique não se encaixa. Até ele seria mais um aí do ataque, se é que vai permanecer no Inter, né? Tu acha que precisava dos dois, Ribeiro, do Alário e do Borré, ou poderia investir em outro lugar do time? Bem, se tu considerar que o Luca está no plantel e vai receber oportunidades, talvez foi uma demasia, né? Mas talvez o Cudê esteja pensando, em acordo com a direção, o seguinte: olha, nós temos um Campeonato Brasileiro longo e temos a Copa do Brasil. Nós temos que ganhar, nós precisamos de grupo. Tá? Então vamos pecar pela fartura. Tá? Tanto é que se o Thiago Maia vem, como é que fica? O Thiago Maia vai disputar a posição? O Arangues? Ou vai ficar Thiago Maia, o Arangues, Alan Patrick, e aí o Maurício e o Wanderson disputam uma posição, tá? Os 3 centroavantes disputam uma posição. O Inter vai ter, eu acho que o Inter monta um grupo forte. Eu acho que agora é com o Cudê que vai ter que fazer acontecer, né? Porque agora não tem mais essa história de grupo curto, né? Ele vai variar conforme a demanda, né? Se ele vai jogar contra o Flamengo, ele vai jogar com o Alan Patrick lá na frente e aí pega 3 jogadores de marcação, né?
vai manter a estrutura defensiva. Se ele pega um time que ele tem que ter mais volume de jogo dentro de casa, né? E tem que ser proponente do jogo, aí ele daqui a pouco vai trazer o Alan Patrick para trás e vai jogar com mais atacantes. E assim ele vai variando. Me parece ser desta forma que eu vejo a construção do grupo do Inter. É isso, são as circunstâncias, né? Eu vou liberar o Ribeiro, ele vai dar uma saidinha, alguns minutinhos. Tem um comentário, né, Ribeiro, que tem que fazer aí na Rádio Bandeirantes. Eu vou dizer que são 11 horas... Agora 7 horas, agora 7 horas e... É isso aí, eu tô com o meu relógio complicado. 8 horas já. 8 horas. É isso aí. É 8 horas. Então eu tenho mais 4 minutinhos para sair, entendeu? Tá. E depois eu volto. Então tá, fica à vontade aí para fazer esse movimento aí, não tem problema nenhum. Ô Ribeiro, tu sabe que eu concordo contigo e assim, essa questão do Borré me parece também que é o seguinte, o Valencia é um grande jogador, eu acho que isso é indiscutível, né? Ele cria muito, ele aparece, ele é um jogador de muita qualidade, mas ele perde muitos gols. Contra o Santa Cruz ele perdeu muitos gols, mas nem esse é o melhor dos exemplos. O melhor dos exemplos é o Fluminense do ano passado, que era o jogo mais importante do ano, né? Do Inter, que poderia ali ir para a final, confirmar uma classificação que parecia que estava na mão do Inter, e ele perdeu oportunidades. Então ele perde muitos gols. O Alan Patrick, por mais que jogue nessa linha de frente e faça alguns gols, ele é muito mais o cara que vai construir para os outros. Então me parece que a direção pensou o seguinte, nós precisamos de caras que façam o gol. E o Borré não é um grande artilheiro, é verdade. Se for olhar os números, ele não é um grande artilheiro, mas ele é um cara do gol decisivo, né? O Felipe até citou aí na final da Liga Europa, ele marca e tem outros jogos decisivos, ele é o cara do gol decisivo. Agora, eu vejo também que o Borré, essa valorização do Borré, não sei se não é até uma super valorização, ele é um bom jogador, mas ele não é tudo isso. Me parece que acontece por 2 fatores. Um deles, o fato do Borré ter feito gol no Grêmio aquela vez. Eliminou o Grêmio da Libertadores semifinal. O segundo... Memória afetiva, é isso. O segundo e mais importante ainda foi o Borré ter quase fechado com o Grêmio e não ter aceitado o Grêmio em cima da hora. Isso é um troféu. Então eu acho que esses 2 fatores, assim, mais do que o gol na final da Liga Europa, mais do que o gol contra o Barça, isso pesa muito para a torcida do Inter. Só que assim, tem que cuidar para não ter uma frustração, né? Depois ver que ele não é um craque, né? Ele é um bom jogador e ponto. O que parece, Bruno, é que quando se fala, pelo menos lá na torcida do Inter, o que parece é que ele é muito melhor do que quem tá aqui, entendeu? E não é uma verdade. Não? Ele não é muito melhor do que o Alário e ele não é nem de perto melhor do que o Valencia. Exato. E a impressão que se tem é de que o Inter está contratando um centroavante que chega para ser dono do Beira-Rio, entendeu? Que o Valencia não tem nem condições de disputar com ele e o Alário também não tem condições de disputar. Mas que entra no emocional, como vocês disseram aí, né? E aí o pacote completo de várias contratações, aí faz tudo crescer, né? Então é o Borré e tal. Enfim. Robert Renan foi buscado no aeroporto por causa do Borré. O Thiago Maia entra nessa coisa. Tudo cresce, né? Quando tu tem um pacote e tal, tu vai no bolso, tudo fica valorizado, né? O Diego Costa, se acontece contratado Di Maria, e viesse o Diego Costa também teria sido muito mais valorizado. Então, é isso aí. Nós já voltamos. É isso aí. Vamos fazer um break aqui no Cadeira Cativa? É um minutinho, a gente está de volta com mais Cadeira Cativa aqui na tela da Ubra TV. De volta com Cadeira Cativa aqui na tela da Ubra TV. O Felipe, ainda dentro dessa questão aí envolvendo o Borré, né? Eu acho, sinceramente, que o Alan Patrick, pela característica, eu falava em 4 jogadores, né? Alan Patrick, Valencia, Borré e Alário para 2 posições. Mas, na verdade, eu acho que são 3 jogadores para uma vaga, tá? Porque o Alan Patrick não vai sair do time. A característica que ele tem, o outro jogador não tem. E aí, eu, sinceramente, acho... Claro que o futebol é dinâmico, às vezes as coisas mudam, tem questão de fase e tudo mais. Mas eu acho que o Valencia desses outros 3 é o melhor. Valencia, Borré e Alário. O Alário é mais centroavante e o Borré é mais, como tu disse, Valencia, talvez um pouquinho diferente, mas ele é segundo atacante, assim como o Valencia. A diferença que o Borré tem do Valencia é que ele tem um histórico de fazer os gols decisivos. Ele coloca na casinha.
ele não cria tanto quanto o Valencia também, né? O Valencia ele tem muito mérito nessas chances criadas, que quando fala, perde muitos gols, mas são chances criadas por ele mesmo, né? Ele se projeta em velocidade. Eu não vejo o Luiz Adriano perder gol, por exemplo, né? Perde um gol a cada 6 meses, porque não cria nada, né? Então, eu acho que essa briga vai acabar sendo 3 para uma posição, o Felipe. Não sei se tu vê dessa forma. Não, eu concordo, porque essa discussão da posição do Alan Patrick, ela vem até... Tem que começar desde a abertura do meio-campo, né? O Kudê, a gente debateu a possibilidade do Alan Patrick ser um meia na linha de 3, com os 2 atacantes à frente, desde que o Arangues recuasse. E agora o Inter fechando com o Thiago Maia, tu não vai ter um Arangues recuado. Tu vai ter um Arangues no meio da linha de 3, que é onde ele atuou na temporada passada. E tudo é questão de fase, né, Bruno? A gente debate, vamos lá, alguém imaginava que nesse começo de temporada o Alário não entregaria tanto assim? Pelo menos lá do torcedor. Eu imaginei que ele demorasse um certo tempo para recuperar, mas não que ele não conseguisse entregar nada desde que vestiu a camisa do Inter pela primeira vez. E acho que, de fato, vão ser 3 por uma posição. E aí é quem casar melhor com o Alan Patrick. Porque o Alan Patrick é titular absoluto do time. Tu não pode organizar uma equipe do Inter sem o Alan Patrick titular. Não. Ele é peça fundamental. Então tu vai ter um cara... E como tu citou, um dos gols do ano passado contra o Fluminense que o Valencia perdeu, tem o passe do Depena, ele sai na cara do Fábio, perfeito. Mas tem uma outra que ele pega a bola no meio campo e arranca sozinho porque ele criou a própria jogada. O Borré não é um cara dessa vitória pessoal. O Borré é um cara de poucos toques na bola e de muita interpretação do espaço. Assim, ele se movimenta muito bem. E aí tem que ver como é que vai casar. Hoje, quem casa melhor com o Alan Patrick é o Ener Valencia. De repente, uma partida, e até eu fico curioso para ver, uma partida em que tem Alan Patrick e tem Alário. Como é que funciona essa dupla, sabe, ofensivamente? O Alário é um cara de mais referência, o Alan Patrick é um cara de mais criação. Porque se tem alguma coisa que prejudicou o Alário, talvez tenha sido que o Inter, que jogou com ele, pelo menos de titular, não teve um criador junto. Às vezes que jogou, por exemplo, na estreia do Campeonato Gaúcho, o Inter tinha na linha de 3 Johan, Bruno Henrique e Wanderson. O Bruno Henrique não é um armador, o Johan é um cara que também não é alguém que consiga fazer uma coisa diferente, né? O Johan é um cara de continuidade de jogo, ele vai tocando na bola e o jogo vai fluindo. O Wanderson é um cara de drible, não é exatamente um armador, ele cria jogadas, mas cria driblando pelo lado do campo. E o cara que podia dar um passe diferente não estava à disposição, que era o Alan Patrick. E aí, como eu disse, o Inter ficou refém, tanto que o Valencia não conseguiu criar quase nada também na estreia contra o Avenida, era a bola na área. E tu vai para vários jogos em que o Inter ficou assim, contra o Guarani, em Bagé, estava lá atrás da goleira, foi um Inter de chuveirinho na área. Claro que entrou o Alan Patrick no segundo tempo e tudo mais, mas não era o time titular, o gramado prejudicava um pouco, o jogo no interior a gente sabe. Mas para mim são três, como tu disse, brigando por uma vaga só, porque não tem outro lugar para encaixar o Alan Patrick. Não tem outro lugar que possa encaixar o Arangues. Por exemplo, tu consegue imaginar o Arangues jogando pelo lado do campo? Não. Eu acho muito difícil, ele não vai jogar pelo lado do campo. Então vai ter que ser o Alan Patrick na frente, o Arangues centralizado, e aí, bom, a gente está montando tudo isso com a chegada do Thiago Maia. Se não chegar o Thiago Maia, aí é outra história, aí eu acho que a gente vai ter que argumentar, vai ter que discutir um pouco mais as posições dos jogadores. Mas com a chegada do Thiago Maia, para mim, o Alan Patrick é titular na dupla de ataque lá na frente. Tá, mas tu acha que, por exemplo, sem o Thiago Maia não pode ser Arangues e Bruno Henrique, Felipe? Eu não acho que o Bruno Henrique tem intensidade para ser titular do Inter, sabe? Ele tá fazendo um bom começo de ano, isso é verdade. É um cara que... O Bruno Henrique talvez seja o cara da mágica da pré-temporada, né? Sempre tem, né? Sempre que começa um ano no futebol brasileiro, a gente fala de alguém que precisa de uma pré-temporada. O Bruno Henrique chegou no meio do ano passado do Al Ittihad, um cara que tinha uma temporada inteira jogada, e a exigência física na Arábia Saudita a gente sabe que não é tanto. E ele chega, disputa 6 meses e agora com uma pré-temporada de fato está melhor. Mas eu não acho que vai ser um cara para ser titular do Inter assim na temporada. Eu não consigo imaginar uma dupla de Bruno Henrique e Arangues. Não acho que seja tão viável assim, porque eu não acho que o Arangues vai ser o primeiro volante do Inter a temporada inteira. Pois ele até foi primeiro volante no Bayern, né? Mais recentemente, assim. Mas, de fato, a idade vai também trazendo algumas dificuldades, né? Vai trazendo alguns problemas, digamos assim, embora ele ainda seja um jogador intenso, né, o Arangues. O ponto sempre é pensar no grande jogo, né? Eu acho que essa dupla suportaria várias partidas. Agora, contra Flamengo, contra Palmeiras, que tu tem que correr mais, que tu tem que marcar mais, né? Que tu tem que ser mais intenso, aí é que entra realmente uma dúvida maior em relação a isso. Eu acho que o Thiago Maia ajudaria muito o Inter. E essa questão do reserva do Wanderson, o Inter não fala em contratar um jogador, até falou em determinados momentos, eu lembro do Fernando,
que joga em um dos clubes aí da Red Bull, né? Eu acho que é lá na Áustria que ele joga. O Salzburg. Acho que é isso. Salzburg e Leipzig, que é da Inglaterra, da Alemanha, perdão. E aí o Salzburg é da Áustria. Isso. Agora não me lembro se ele joga no da Alemanha ou no da Áustria, o Fernando? No da Áustria. No da Áustria mesmo? Salzburg. Perfeito. Não me lembro se teve algum outro nome especulado também para essa função. Do Fernando eu lembro que o Inter chegou a fazer uma tentativa, mas aí não houve liberação. O Bruno Rodrigues especulado seria, eu acho que para a dupla de ataque. Não sei se jogaria pelo campo. Eu acho que o Bruno Rodrigues para a dupla de ataque. Mas pro lado não me lembro. Pois e aí, eu acho o Wanderson, não só pela qualidade dele, ele é muito bom jogador, né? Ele é importantíssimo ali pela beirada, ali tem a jogada pessoal que faz toda a diferença, mas não tem outro, né? Esse é o ponto, né? Tu imagina perder o Wanderson em um jogo que tu precisa ganhar, vamos lá, semifinal ou até uma decisão de Copa do Brasil contra Palmeiras, Flamengo, Galo, né? Ou daqui a pouco até um clássico Grenal, não ter esse jogador, eu acho que seria muito ruim. O Inter não fala em contratar um jogador para essa função, né, Felipe? Eu acho que o Johan é o substituto. Não em característica, eu não acho que seja nem um pouco parecido com o Wanderson, tá? Não, ele não é um driblador, o Johan não tem a velocidade necessária para isso. Mas eu não sei se não vai ser ele o escolhido. Talvez seja o mais próximo, né? Mas talvez eu não tinha pensado no Johan, até porque realmente ele vem jogando pelo lado direito, né? Ele tem sido o reserva imediato do Maurício, né? Que não tem. Se for parar para as opções, tu tem o Gabriel Barros, que é um cara que não. Ele até fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro no ano passado. Eu me lembro até do REC cobrar várias vezes outras oportunidades, né, para que a gente pudesse ver mais o Gabriel Barros, porque ele entrou no jogo contra o América ainda com o Mano Menezes, lá no Independência, ele não conseguiu entregar muita coisa. Só que o jogo contra o Atlético, de fato, dele no Beira-Rio foi muito bom. O Inter perde o jogo, é 2-0 pro Galo, mas aquele jogo dele é muito bom. E a gente ficou, o que está acontecendo? Por que ele não tem tantas chances? Mas depois, na reta final, ele teve outras oportunidades, se não me engano, quando o Botafogo no Beira-Rio, ele é titular também, e porque o Wanderson fica de fora, e ele não entrega. Esse ano, os jogos que ele jogou, ele também não foi tão bem. Então era um cara de drible que o Inter também não tem não tem nele um substituto para o Wanderson. Eu acho que primeiro pela experiência de já ter os seus 30, 31 anos, o Johan vai ser o escolhido várias vezes para jogar por ali. Eu acho que faz sentido. E ele jogou por esse lado esquerdo, claro que não exatamente na mesma função, mas pelo lado esquerdo, né, aberto, no Atlético Mineiro, né? Eu acho que pode ser, sim, o reserva imediato dos dois lados, tanto do Maurício, que agora está voltando da seleção pré-olímpica, mas também do Wanderson. Aliás, diga. Não há discussão, né, sobre a titularidade do Maurício no Inter, né? Não, acho que não, né? Peça fundamental, pelo menos nesse começo de ano. Aliás, dentro dessas opções, eu gostei do Depena jogando por dentro. Claro que é difícil fazer uma análise do passo da areia, né? Mas eu acho que ele por dentro, ele não tem mais tanta intensidade para jogar pelo lado, né? Ele é um cara mais de toque. Acho que por dentro ele vai render mais. Só que claro que a disputa ali é desleal, né? Porque é com Arangues, é com Bruno Henrique. Mas a temporada é longa, né? Serão muitos jogos aí também. Vamos ver como será o aproveitamento. Aliás, o Depena comemorou. O Ribeiro está de volta conosco aí já. Eu não sei se tu viu, Ribeiro, a comemoração do Depena, fazendo a comemoração do Soares, né? Daí ele disse que era pro filho. Mas não sei se pegou bem isso aí com a torcida, hein? Foi uma coincidência, vamos dizer assim. Você estava falando do Pedro Henrique aí, né? Sim. Eu acho que o Pedro Henrique, para o bem dele, ele tinha que ir para a Gama. Lá ele vai conseguir jogar. Mas ele tá afim, né? Ele tá afim de ir. E aqui no Inter eu concordo com o Felipe, hein? O Maurício é titular. Aliás, eu vou repetir, o melhor, e eu acho até que vai jogar o Grenal, o melhor Inter ainda é esse Inter do ano passado, que terminou com o Maurício de um lado, o Wanderson do outro. Né? O tempo e o treino vai dizer se o Cudê vai conseguir encaixar esses dois atacantes aí. Mas a volta do Maurício me parece muito importante. Eu vou dizer mais, tá? Eu acho que do ano passado foi o que terminou com o melhor desempenho, mais até que o do Patrick. Ele terminou muito em alto o Maurício, e é por isso que teve aí sondagens e tudo mais, né? Então, agora, vejam só, né? Olha aí o mini do senhor Cudê, né? Ele também agora vai ter responsabilidade de montar e fazer esse time jogar, né? Porque agora ele não pode mais reclamar, né, Bruno? Ah, sem dúvida, né? Não, e ele vai ter que ter, né, Ribeiro? Aquilo que nós elogiamos muito no Renato é a gestão do grupo, né? Tu olha para o banco do Inter com o elenco todo à disposição, tu vai ter jogadores importantes, ou jogadores que já foram em outros clubes relevantes, vão ter que ficar no banco de reserva.
se fechar a contratação de todo mundo, né? Se chegar Thiago Maia, com a chegada, se o Inter conseguir a antecipação da vinda do Borré, depois que o Werder Bremen resolver a situação dele no campeonato alemão, tu vai ter, nós debatíamos aqui, eu e o Bruno, tu vai ter Ener Valencia, Alário e também o Borré e Alan Patrick, tu vai ter Arantes, tu vai ter Thiago Maia, tu vai ter Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai aceitar mais uma temporada na reserva, e aí é trabalho do Cudê tentar manter todo mundo concentrado, todo mundo afim, todo mundo pronto para quando precisar entrar no campo, né? Para gerir grandes jogadores do banco é sempre complicado. Não, tem essa questão de gestão de grupo. Uma coisa que ele não vai poder reclamar, como disse o Ribeiro, é de grupo curto, né? E, de fato, lá atrás o grupo era meio curto mesmo, né? Mas dessa vez ele tem muitas peças aí. O Inter vai ter que ganhar um título esse ano, né? Com tanta qualidade, tanto investimento que foi feito. Aliás, mais um investimento pode ser feito do Alexandro, né? Pelo menos é um jogador na pauta, é uma contratação considerada difícil, mas quem sabe o Inter possa contratar esse jogador. A gente vai falar sobre ele e outros assuntos depois do intervalo. De volta com cadeira cativa aqui na tela da Ubra TV. Ribeiro Neto, se o Inter contratar o Alexandro, aí sim, hein? Porque o René hoje está sem reserva, mas nesse caso o René iria para o banco, Ribeiro. Eu até estranho esse tipo de contratação, porque o Alexandre, embora eu não esteja acompanhando a fase dele, ele está na Juventus aí, não? Tá, Sim. Tá lá. Eu não tenho acompanhado muito, é um jogador para chegar para ser titular, né? O René vai ser o reserva, né? Mas eu não sei, vocês falaram agora, passando, né, de um extremo, se contratar outro extremo, né? Se é verdade que o Pedro Henrique vai sair, precisava de apostar mais num outro extremo, e a gente ouve pouco falar nisso aí, né? Mas enfim, né? Eu não sei quanto tempo nós temos de programa ainda, meu cara comandante Bruno Soares. Mais uns 15 minutos. Então tá, deixa eu dar um pitaco aí sobre seleção brasileira, se você me permitir. Sem dúvida. Porque... Vai falar da geração perdedora de gols, Ribeiro? Como é que é? Vai falar da geração perdedora de gols, porque o que essa seleção brasileira perdeu de gol é brincadeira. Mas eu vou dizer que tem algo que é muito pior que a geração perdedora de gols, tá? Porque eu acho que essa geração perdedora de gols, ela é nível globalizado, assim, sabe? Nós temos perdedores de gols em todos os países. Eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Estamos todo mundo espantado, né, com a eliminação da seleção pré-olímpica. E eu vou dizer para vocês que o que aconteceu é uma consequência óbvia do atual cenário do futebol brasileiro, né? Eu brinco muito dizendo o seguinte, tá, o Bruno e Felipe, a CBF desorganizada, a CBF sem processos, com estratégias equivocadas, com interesses, às vezes, alguns escuros, isso aí sempre aconteceu. A diferença é que no campo nós tínhamos ali 2, 3, 4 jogadores em excelência, fora da curva mesmo, que resolviam. E aí nós ganhávamos e tudo bem, né? O que a CBF fazia saía na urina. Só que agora, nós com uma safra que já não é tão boa, aliás, comparada às anteriores, não é boa, nós precisamos de processos, nós precisamos de organização, nós precisamos de gestão, e aí fica mais saliente a nossa falta de estrutura daqueles que comandam o nosso futebol. Eu tenho uma tese aí, por isso que eu digo que a geração perdedora de gols, que eu falo tanto, ela acaba ficando em segundo plano. Eu até fico muito feliz, Bruno, que agora eu vejo muita gente indo nessa ideia aí. Quer dizer, já não sou mais alguém isolado, esdrúxulo, considerado, né? Porque os mais jovens brigam muito comigo, né? Quando eu digo que o Vini Júnior é bom jogador, mas não é craque, leva um torpedo, assim, é uma coisa impressionante. O Vini Júnior é muito bom jogador, é protagonista do Real Madrid, mas ele não vai resolver as coisas na seleção brasileira. Ele é coadjuvante na seleção. E nos falta um protagonista da seleção brasileira. Por quê? Porque a deficiência de qualidade que nós temos é imensa, comparada ao que a seleção brasileira sempre produziu. E aí eu vou chegar no ponto de origem, que na verdade é exatamente a característica do nosso futebol.
Eu digo, e é uma figura, mas poderia não ser, tá? Nós somos colonizados. O futebol brasileiro foi colonizado pelo futebol europeu. Nós queríamos jogar como eles, não sendo eles, ó, sempre piorar. Vamos ganhar deles. Quem joga melhor o futebol europeu é o europeu. Nós jogamos futebol brasileiro, nós abandonamos a nossa identidade para querer ser moderno, né? Porque os nossos jogadores estão todos lá, né? Nós jogamos só na Europa. Não, perdemos completamente nossa identidade, nós abandonamos aquilo que era invejado e temido pelos outros, que era a nossa característica. Eu não estou dizendo que o Brasil tem que jogar como jogava em 1970 ou na década de 80. O futebol evoluiu, o esporte força e velocidade impõe várias valências diferenciadas, mas tu não pode perder a essência, e nós abandonamos a essência. Eu digo que é tão importante isto que para recuperar o futebol nós vamos começar de novo lá na categoria de base dos meninos de 12, 13, 14 anos, que ao invés de fazer o treinamento português, que agora virou moda, né? Antes era o espanhol e lá atrás era o alemão, né? São treinamentos europeus de ocupação de espaço, recomposição e tudo mais, que é muito bonito para o biotipo do jogador europeu. O biotipo do jogador brasileiro é de maleabilidade, é de improviso. Não vou entrar no drible, que é um escândalo isso, né? Você vai conversar com a base, os caras são... Dá um drible, os caras são mijados, né? O cara tem que recompor e ocupar espaço, sabe? Então, é uma filosofia de futebol que nós abandonamos há muito tempo. Bom, não é à toa, nós queríamos contratar um técnico europeu, né? Por quê? Porque para treinar jogador, entre aspas, europeu, um técnico europeu. E é exatamente o contrário que nós temos que fazer. Nós temos que voltar a jogar futebol brasileiro, né? E aí estimular as crianças, os jovens, a de novo jogarem futebol brasileiro, para que tenhamos lá, daqui a pouco, dentro desse processo, novamente jogadores fora da curva, 2, 3, 4, que desde 2006 nós não temos. Então eu vejo por aí uma situação muito complexa, muito maior, e que, na minha opinião, tinha que ter uma atenção muito mais importante do que simplesmente criticar a não classificação para a Olimpíada. E aí entra também o trabalho dos próprios treinadores também, né? Porque é muito ampla essa questão, na verdade. Eu acho que o Ramon Menezes ele não fez um bom trabalho com a seleção pré-olímpica. Acho que isso também pesou para a não classificação. O Brasil tem alguns bons jogadores, mas de fato, né, Ribeiro, você cita aí desde 2006 que a seleção brasileira não tem craques, né? E ali sim tinha uma seleção que a gente até tinha uma expectativa muito grande de título naquela Copa, né? Imagina, Adriano, Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Robinho. E não ganhou por falta de foco, né? Zé Roberto. Nós tínhamos um timaço que foi eliminada para a França porque simplesmente, né, achou que ia ganhar o natural. Não jogou o que poderia jogar. Então, mas aí tu tinha uma expectativa. Hoje, qual é a expectativa que tu tem? Não tem expectativa. As pessoas brigam entre aspas, né? Mas Ribeiro, o Vini Júnior, né? O Rodrigo, né? Agora tem o Hendrick, o Vitor Roque. Gente, cai na real. Não são jogadores decisivos. Eu acho que o Vini Júnior é decisivo no Real Madrid. Uma coisa é clube, outra coisa é seleção. E futebol não se joga sozinho. Aliás, nós tínhamos um jogador, os jogadores fora da curva decidem. O único que nós temos, já há algum tempo é o único, que é o Neymar, ele não quis ser esse jogador, né? Ele optou por outras coisas na vida dele, que não um foco na carreira. Infelizmente, o Neymar tinha a bola para ser o melhor jogador do mundo. Não quis ser, ele optou por outro tipo de relação com a bola. E o Brasil não tem um camisa 10 também, né? Assim que eu digo, 10. Né? Oi, Felipe. Ribeiro, eu só discordo no último ponto ali de que eu acho que ele decidiu, tá? Eu acho que ele pegou um jogo de quarta de final de Copa do Mundo e botou a bola dentro da casinha, que é a função dele. E ali o resto do time inteiro não... Mas ele fraquejou em outros momentos, tem que ser dito também. Agora, a discussão... Não, mas ele poderia ser... Eu digo que poderia ser muito maior do que ele foi, entendeu? Claro. Não, eu não vou usar o termo fracasso, que eu acho muito forte para falar da carreira de alguém, eu não gosto de usar. Mas ele foi menos do que nós imaginávamos que ele poderia ter sido. Não sei se ele foi menos do que ele achou que ele poderia. De repente ele achou que esse era o auge dele. Mas a gente esperava mais dele, talvez tenha sido errado da nossa parte,
por imaginar que ele poderia ser como outros jogadores foram na carreira, outros jogadores tiveram maior sucesso, mas não foi. Agora eu vou, para a minha discussão sobre a seleção brasileira, eu vou falar uma frase que ela é óbvia, mas ela tem todo um contexto. Que o 7-1, por óbvio, fez muito mal ao futebol brasileiro. Mas não é só em termos de vexame e imagem, né? De ter chegado numa semifinal de Copa do Mundo em casa e ter tomado 7-1. É porque depois daquilo, o povo, o normal, que lidava com o futebol no Brasil, me parece que entrou em um complexo de inferioridade, assim, de nós somos sempre menos do que os europeus. Porque o que a Alemanha fez é perfeito, porque o processo que a Alemanha fez, porque aquela história de construção de campos em várias cidades na Alemanha e tudo mais. A Alemanha, depois nas outras 2 edições, até não foi assim, mas em 2018 caiu na fase de grupo, em 2022 caiu na fase de grupos. Entendeu? Então, o grande processo alemão não funcionou depois daquilo. E a gente ficou sentindo sempre menos. Eu acho que a gente tem a bagunça da CBF, óbvio que reflete dentro de campo. Só que antes a gente vendia muito porque nós éramos muito melhores do que os outros. Isso é verdade. Nós éramos muito melhores. A gente disputou aquela Copa do Mundo de 2002, que a gente pegou outras seleções que não eram tão boas quanto a gente. A gente tinha Ronaldo, a gente tinha Rivaldo, a gente surgiu um menino que era bom, que era o Kaká, o Denis teve a sua importância, enfim, nós tínhamos os 2 melhores laterais do futebol mundial, que era o Cafu e o Roberto Carlos. Nós tínhamos um zagueiro de projeto gigantesca, que era o caso do Lúcio. Então a gente tinha muita gente boa e a gente era maior do que toda essa bagunça. Só que agora, com os outros países mais organizados, produzindo jogadores e muitas vezes, Ribeiro, espelhando na gente. Tu usou o termo colonizar. A impressão que eu tenho é de que nós colonizamos eles muitas vezes durante os anos. Todo time importante do futebol europeu tem um brasileiro que é destaque nessa equipe. Só que eles fizeram isso com mais organização, com um processo mais bem construído. Eles não têm os escândalos de corrupção que teve na CBF, de desvio de dinheiro e vários outros que a gente poderia citar aqui. E eles fizeram um processo mais bem organizado, se inspirando muitas vezes no que a gente foi em 2002, no que a gente foi em 98, no que a gente foi em 94, entendeu? De ter chegado... A gente é uma seleção que chegou em três Copas seguidas em 3 finais, entende? Só que eu digo colonizado é que o estilo, o jogador brasileiro vai para lá para jogar o futebol deles. Sim, sim. E aí, quando ele veio jogar na seleção, ele veio aqui para jogar o futebol que ele aprendeu a jogar lá. Sim, aí por óbvio, você tem um choque de cultura futebolística. Né? Se todos vêm para cá, todos vão querer jogar. Estou acostumado a jogar de um jeito, como é que... E essa foi o grande problema do Fernando Diniz, né? Que eu acho que ele poderia ter tido um grande êxito, eu acho que a intenção dele foi muito boa, mas esse trabalho de readaptação demora. E era óbvio que ia ter muita dificuldade. Mas precisa treino. O Felipe, eu preciso fazer o último intervalo aqui no Cadeira Cativa e a gente volta para o último bloco do programa. De volta para o último bloco do Cadeira Cativa, a gente tem ainda 2 minutinhos de programa. O Ribeiro e o Felipe acho que vão querer finalizar a questão da seleção brasileira. Eu acho que falta um camisa 10 também para a seleção brasileira, assim, um cara com característica, né? Eu tinha uma pergunta pro Ribeiro só. Sim. Vou fazer de âncora do programa, tá? Não tem problema. Mas justamente nisso, Ribeiro, tu citou sobre o técnico europeu, né? Tu não acha que o processo de adaptação mais rápido, se os jogadores brasileiros jogam o futebol europeu, e para que a gente volte a jogar o futebol brasileiro, precisa de um processo de reformulação desde a base, e a gente sabe que o brasileiro é imediatista. A solução, pelo menos no curto prazo, não seria trazer, de fato, o técnico europeu para treinar a seleção brasileira com um modelo mais adaptado? Eu acho que foi isso que foi pensado. E eu acho que, para mim, isso é uma ilusão. Não é uma ilusão. Porque tu só retarda o processo que é necessário fazer. Tu coloca um band-aid num corte... forte na perna, aí pega o band-aid e ali tá um pouquinho, daqui a pouco não vai dar sustentação. Não tem nada a ver com a gente esse tipo de jogo, gente, não tem nada a ver com a gente, é até um desrespeito à essência física do jogador brasileiro, o biotipo físico do jogador, sabe? Eu não sei, sabe, se as pessoas, o que serve na verdade, né, é se debater. Quanto mais se debater,
a troca de ideias a respeito desse assunto. Já é uma grande coisa e eu agradeço o convite. Um abraço, Bruno Soares. Obrigado, Ribeirinho. Correndo. Muito obrigado por ter participado. Um grande abraço, Ribeiro. Obrigado, Felipe. Um grande abraço. Valeu. Valeu, Filipão. Um abraço. Valeu, Felipe. Valeu, Ribeiro Neto. Valeu todo mundo que acompanhou. Bom retorno para quem está na estrada ou quem vai pegar a estrada nesse final de carnaval. Muita gente vai permanecer na praia, então aproveite nesta quarta-feira. Tem os jogos da dupla Grenal, o Inter contra o Brasil de Pelotas em Porto Alegre, o Grêmio com os reservas em Erechim contra o Ipiranga, mas teremos aqui também o Cadeira Cativa ao vivo na tela da Ubra TV. Um grande abraço e uma boa noite.